Pessoal, bem-vindos. Mais uma aula para vocês. Agora, falando aí dos agentes operadores para a certificação do CPA-10, a gente vai falar sobre os bancos comerciais, né? Então vamos relembrar um pouquinho aí de como é que funciona a nossa divisão do Sistema Financeiro Nacional. A gente já viu que a gente tem 4 principais mercados aqui, onde o Conselho Monetário Nacional ele atua como órgão normativo, que é os mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. A gente viu os supervisores desses mercados aqui, o Banco Central e a CVM. Agora a gente está vendo os operadores, a começar pelos bancos. E desses bancos aqui, então, o banco comercial. Bom, quem são os bancos comerciais? Eles são as instituições financeiras privadas ou públicas, constituídas sob a forma de sociedade anônima. Então, o primeiro ponto a se saber aqui é que um banco comercial ele pode ser tanto uma instituição privada como também uma instituição pública. O que é uma instituição pública, Renan? É quando o governo ele detém o controle desse banco. E ainda a gente pode ter aí também quando a gente tem capital público e privado, que é uma sociedade de economia mista. Mas lembre-se que aqui no banco comercial ele não tem que necessariamente ser privado ou necessariamente ser público. Esse é o ponto, tá? E além disso ele tem que ser constituído sob a forma de sociedade anônima. Significa que o capital social desse banco ele é dividido em ações. Isso aqui é mais para a área do direito empresarial, você só tem que saber que ele é constituído sob a forma de sociedade anônima ou sociedade por ações. Eles são, e esse daqui é o grande ponto dos bancos comerciais, autorizados a captar depósito à vista. Então vocês podem marcar isso daqui, tá? Depósito à vista, porque é só os bancos comerciais, via de regra, que podem captar através de depósito à vista. Além disso, né, também podem depósito a prazo. E não, o que é depósito à vista? Depósito à vista é o seguinte, tá? Eu, por exemplo, né, tenho ali R$500 em mão. Eu não quero ficar com esse dinheiro aqui, eu quero colocar ele na minha conta bancária, quero colocar ele na minha conta corrente. Então eu vou até lá no meu banco e deposito esses R$500. Eu pergunto para vocês, se eu depositei ele na conta corrente às 11 da manhã e eu quiser sacar às 4 da tarde, se o banco estiver aberto, né, eu posso fazer esse saque? Eu posso. Se eu quiser ir no outro dia e sacar, né, eu posso? Eu posso também. Se eu quiser ir na outra semana, né, não quero sacar agora, quero sacar só na semana que vem, eu posso? Eu também posso. Esse é o detalhe do depósito à vista, que é a conta corrente. Significa que eu posso sacar a qualquer momento, aquele dinheiro está disponível para mim. Agora, quando a gente tem o depósito a prazo, já não é bem assim. Pensa a mesma situação. Eu tenho R$500, mas eu não quero colocar ele na conta corrente. Eu quero colocar ele em uma aplicação financeira. Eu quero colocar ele no CDB. Bom, esse CDB aonde eu coloquei os meus R$500, ele vai ter necessariamente um prazo de duração, que pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, pode ser menos também, pode ser mais, mas ele vai ter um prazo de duração. E isso significa, via de regra, que se eu coloquei meu dinheiro nesse CDB, eu tenho que esperar esse prazo aqui para receber de volta. Então é um depósito que tem um prazo, por isso depósito a prazo. Ah, Renan, eu consigo, eu tenho lá um CDB na minha conta, eu consigo retirar ele a qualquer momento. Aí é outra situação, né? Daí é o banco ali que ele está fazendo a liquidação antecipada. Ou a gente ainda fala, né, que esse CDB ele tem liquidez diária. Mas, mesmo que o CDB ele tenha liquidez diária, ele tem um prazo sim, né? Que pode ser aí mais ou menos dias, que nem a gente comentou. Essa é a diferença do depósito à vista para o depósito a prazo. Qual que é o objetivo principal dos bancos comerciais? É proporcionar o suprimento de recursos necessários para financiar a curto e a médio prazo o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e os terceiros em geral. O que isso quer dizer? Quer dizer que basicamente o banco comercial ele vai atuar concedendo dinheiro para empresas, para pessoas, para prestadores de serviços, para fomentar a economia. É isso, ele pega dinheiro do superavitário e empresta para pessoas e empresa. É aquela atividade clássica de intermediação financeira, só que o detalhe é que aqui ele pode captar através de conta corrente, depósito à vista. As outras instituições que a gente vai ver, algumas delas não podem captar via depósito à vista, só pode depósito a prazo. Tá? Em sua denominação social deve constar obrigatoriamente a expressão banco. Ou seja, se o nome do banco é XY, a gente vai ter que ter o seguinte, vai ter que estar lá escrito banco XY, tá? Porque na denominação social, e isso é a legislação que determina, a gente tem que constar a palavra banco. Além disso, né, não pode ter, já falo para vocês, entre esse banco e esse XY, a gente não pode ter a palavra central. Tá? É proibido aí essa palavra. Por que é proibido? Porque se a gente colocar o central, pode confundir uma pessoa de que esse seria o Banco Central do Brasil. E não é o caso, né? É um banco com carteira comercial.
Bom, e falando aqui sobre as operações dos bancos comerciais, tá? A gente tem as operações passivas e as operações ativas. Renan, o que são operações passivas? É a forma como o banco ele capta dinheiro para poder depois remunerar esse dinheiro, emprestar esse dinheiro. Então, como é que ele capta? E aqui, sempre na ponta da língua, tá? Principal forma de captação dos bancos comerciais, sua principal operação passiva é depósito à vista, conta corrente, mas também pode depósito a prazo. Quais são os exemplos de depósito a prazo? A gente tem CDBs, letras financeiras, LCI, LCA, vai um monte aí de investimentos. E também a emissão de certificados de depósito interfinanceiro, os CDIs. Quais são as operações ativas? Que é como um banco comercial ele ganha dinheiro. Abertura de crédito simples e em conta corrente, tá? É o chamado aí cheque especial, por exemplo. Desconto de títulos. A determinada pessoa aí, ela tem uma série de boletos, por exemplo, que vão vencer lá na frente, e ela quer antecipar esses valores para receber hoje. O banco ele pode fazer isso, ele pode descontar esses valores mediante, é claro, um deságio, onde ele vai ganhar um juros por ter feito isso, mas vai descontar os valores, desconto de títulos. Operações de repasse, refinanciamentos, tá repassando ou refazendo algum empréstimo, concessão de empréstimos e operações de crédito rural, câmbio e comércio internacional. Então essas são as principais atividades dos bancos comerciais. Lembre-se, operações passivas, está captando dinheiro. Por que o nome é de passivo? Porque para o banco, ele é um passivo, ele é uma obrigação. Lembre-se, eu tenho R$500, eu coloquei lá no banco, o banco ele tem a obrigação de me pagar de volta esses R$500. Por isso, as operações passivas, elas recebem o nome de passivos porque está no passivo, é uma obrigação do banco. E as operações ativas é porque o banco é justamente o que ele tem, né? É o que ele tem de direito. Quando ele, por exemplo, ele faz um empréstimo. Quando ele empresta o dinheiro para uma pessoa, ele tem o direito de receber um ativo. Então, essa é a lógica aqui de por que se chama passivo e por que se chama ativo. Tá bom? Bancos comerciais, era isso aí que vocês precisavam saber.